Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar geografia, tá? Página 253. Coloquem a data aí, ó, 27/8/2020. Populações tradicionais e suas paisagens. Você já ouviu falar em populações tradicionais? O que você sabe sobre o cotidiano dessas comunidades e os lugares em que elas vivem? Vamos lá para o texto, né? Povos e comunidades são formados por pessoas que compartilham determinados aspectos culturais, como a língua, história e modos de vida, e possuem formas próprias de organizar seu cotidiano. As comunidades tradicionais, além de compartilharem esses elementos, caracterizam-se por retirar da natureza os recursos para sua sobrevivência, de modo a preservar e cuidar desses recursos. Agora vamos falar um pouco sobre a vida dos povos tradicionais, né? Aqui tem o significado de tradição, ó. Transmissão de valores, costumes, hábitos, crenças, lendas, modos de vida, etc. Entre pessoas que fazem parte de um grupo por muitas gerações. Isso aí é uma tradição, tá? O que é tradição? As populações tradicionais estão inseridas geralmente em bairros rurais. Os conhecimentos, a cultura e os costumes que caracterizam esses grupos são passados de geração em geração e constituem uma tradição. Seringueiros, ribeirinhos e caiçaras são alguns dos exemplos desses povos, como veremos a seguir, tá? Então eles vão passando o quê? Os costumes deles, né? As crenças, todas as lendas, os modos de vida deles, de geração em geração, tá? Aqui tem duas fotografias aqui embaixo, ó. Aqui da agricultora que cultiva mandioca em uma comunidade quilombola. E aqui, ó, essa fotografia aqui é dos povos ribeirinhos, tá? Os que vivem às margens dos rios, tá? Eles retiram os seus sustentos daqui de onde moram também, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ó. Comunidades de seringueiros. As comunidades de seringueiros são formadas por trabalhadores, trabalhadoras e seus familiares que se dedicam à atividade de extração do látex, matéria-prima para a produção da borracha. Essas comunidades são típicas de estados do norte do Brasil, como o Acre e o Amazonas, e estão instaladas próximas a regiões de mata, com ocorrência de seringueiras, árvore da qual se obtém o látex. Vocês conhecem, né? As seringueiras, né? Aqui na nossa região tem alguns lugares que tem, né? Plantações de seringueiras, né? Aqui eu tenho a fotografia, né? Do seringueiro trabalhando, ó, na extração do látex, tá? Tá vendo, ó? Aqui, ó, extraindo látex da seringueira. Agora vamos falar um pouco sobre os ribeirinhos, tá? As comunidades ribeirinhas vivem às margens dos rios e moram comumente em casas chamadas de palafitas. São aquelas casas suspensas, né, tá? Nos rios. Essas moradias são construídas sobre estacas de madeira ou de concreto, acima de cursos de água como os rios. Esses povos costumam viver da pesca, do extrativismo vegetal e da venda de artesanato, que reflete parte de sua cultura e de seus costumes. Os ribeirinhos estão espalhados por muitos lugares do Brasil. Aqui tem uma fotografia, tá? De uma mulher ribeirinha, né? Ela tá trançando palha de tucumã, tá? Tucumã é uma palmeira, tá? É típica, né? Lá do Pará, tá? E é utilizada na produção de peças de artesanato. Eles também vivem do artesanato.
Comunidades caiçaras. Aqui vamos falar um pouco sobre as comunidades caiçaras, tá? As comunidades caiçaras residem no litoral, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará e de Santa Catarina, e vivem basicamente da pesca e do artesanato. A origem dos caiçaras está relacionada à mistura de povos portugueses, indígenas e africanos nas regiões litorâneas do Brasil. O isolamento dessas pessoas no litoral durante o processo de colonização do Brasil originou o povo caiçara com suas tradições, culturas e modos de vida. Tá? Esses povos, esses caiçaras, é a mistura, de povos portugueses, de indígenas e africanos, Eles se instalaram, nesses locais, aí colonizou, o lugar, e suas tradições. Então, eles têm tradições, têm culturas, têm modos de vida. Olha, aqui tem uma fotografia, tá? Isso aqui é uma festa tradicional ligada à cultura caiçara, tá? Olha aqui. Aqui é do município de Ilhabela, em São Paulo. Aqui tem umas perguntinhas sobre o assunto, ó. As comunidades tradicionais possuem uma cultura bastante rica e diversificada e caracterizam-se por exercerem atividades típicas do meio rural, como a agricultura e o extrativismo, tá? Converse com seus colegas sobre as comunidades tradicionais estudadas e as principais características dessas comunidades. Em sua opinião, qual a importância da existência e da manutenção de comunidades tradicionais? O que vocês acham? Qual a importância de manter, essas comunidades tradicionais, tá? Para a riqueza, para a riqueza cultural, Essas comunidades são riqueza cultural, do nosso país, E eles também enfrentam muitas dificuldades, Porque eles têm que ter acesso à terra, para manter a sua cultura, os seus modos de vida. Então, eles têm muitas dificuldades para manter isso, E é muito importante manter para a nossa riqueza, cultural do nosso Brasil. Aqui já temos as atividades, tá? Começa as atividades aqui. Então, vamos lá, ó. Ligue os representantes de cada comunidade tradicional à atividade que eles exercem ou às paisagens em que vivem. Vocês vão olhar essas 3 paisagens e ligar, tá? Se são as comunidades de seringueiros, se são dos caiçaras ou se são dos ribeirinhos, tá? Vão só ligar a imagem, tá? Tá muito fácil. 2. Comente uma diferença e uma semelhança entre os povos seringueiros e os povos caiçaras. Se você não lembra, você vai voltar lá no texto, tá? E colocar o quê? Uma diferença e uma semelhança, tá? Uma diferença, O que eles têm de diferente um do outro, os seringueiros e os caiçaras. E o que eles têm de semelhante, tá? De parecido, que um faz e o outro também faz. Então, vocês vão escrever aqui embaixo, tá? Aqui na questão 3, ó. Os hábitos alimentares e os costumes variam entre as populações tradicionais. Quais seriam as populações tradicionais em que o peixe pode ser considerado um alimento básico? Por quê? Das comunidades que estudamos, Dos ribeirinhos, dos caiçaras e dos seringueiros. Qual deles, tá? O peixe pode ser considerado um alimento básico. Qual dessas? O peixe pode ser considerado um alimento básico. Qual dessas comunidades pescam, tem peixes para comer? Então, você vai responder aqui, tá? Por quê? Não esqueça de voltar no texto, tá, gente? Aí volta no texto, relê o texto para responder as questões. Complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Aqui tem as palavrinhas ribeirinhos, seringueiras, litoral, pesca, mata e caiçaras.
E aqui tem as atividades para vocês completarem, tá? Ó, as comunidades tradicionais são formadas por diferentes povos de diversos lugares do Brasil, como os que vivem no. Esses povos vivem de atividade como a e o artesanato. Então, onde você vai encontrar as respostas para poder saber e completar certinho aqui? Lá no texto, tá? Existe ainda comunidades tradicionais típicas de estados como Amazonas e Acre, situadas em áreas que vivem do extrativismo vegetal de látex das. Há ainda as comunidades que se localizam próximas ou às margens, nas margens de rios habitadas pelos. Então, qual é a comunidade que vive às margens dos rios? Quem são? São os seringueiros, os caiçaras ou os ribeirinhos? Aqui, ó, tá falando dos que faz extração vegetal do látex, né? Quem são? São os seringueiros? São os caiçaras ou são os ribeirinhos? Então, tá fácil de responder, né? Não lembra? Volta no texto. Aqui na página 258 nós temos o quê? Uma poesia, né? Temos um poema aqui. Então vamos lá, vou ler o poema e depois vocês vão responder as atividades, tá? Sobre o poema, ó. Leia a poesia a seguir da criança ribeirinha Raquel Farias Glória, que vive às margens do Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. Raquel foi finalista das Olimpíadas de Português em 2016, tá? Vamos lá. Minha casa azul e rosa é o título do poema, tá? Minha casa é de madeira, pintada de azul e rosa. Ela é bonita e faceira, no Rio Negro é a mais vistosa. No lugar onde vivo, vivo com minha avó. Seu passatempo preferido é jogar o dominó. Mas não posso me esquecer de falar do meu avô, que sabe tudo da floresta. Para mim ele é doutor. Das brincadeiras que mais gosto, a melhor de todo mundo, é jogar a pedra na água e ir buscar lá no fundo. Muitas frutas encontramos espalhadas por aqui. Às margens do Rio Negro eu desfruto o açaí. Mas não posso esquecer, pois tenho que admitir, a que eu mais aprecio é o delicioso buriti. Tudo isso acontece na minha casa azul e rosa. Não me canso de falar, no Rio Negro é a mais vistosa, de onde vejo o tucano e também o boto rosa. Tá vendo que poesia linda, né, gente? Pode ler aí sozinhos também, tá? É da Raquel Farias Glória, tá? Ela foi, né, vencedora da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? E aqui tem duas questões sobre esse poema, ó. A primeira questão: quais elementos da paisagem Raquel cita em seu poema? Elementos da paisagem. O que tem que ela escreveu aqui, que é paisagem? Ela escreveu o quê? Vai escrever aqui, tá? Os elementos da natureza estão presentes no poema de Raquel. Qual a relação de Raquel com esses elementos? Tá? Então, você vai ler o texto para poder responder as questões, tá? Tem elementos da natureza presentes no poema da Raquel? Ela falou o tempo todo da natureza, né, gente? Quais os elementos que ela cita da natureza? Ela interage com eles, com esses elementos da natureza? O que ela mais gosta de brincar, né? Ó, por hoje é só, tá? Um bom estudo para vocês. Amanhã a gente continua com geografia, tá bom? Qualquer coisa chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até amanhã.